Vamos ver a tabela com as próximas partidas do Atibaia no Paulista da Série 2. 1º de fevereiro, 3 da tarde, joga contra o São Bernardo no ABC Paulista. No dia 8 de fevereiro, é a vez de receber em Americano 15 de Piracicaba. Dia 12 de fevereiro, às 7 da noite, em Sertãozinho, joga contra os donos da casa. No dia 16, recebe em Americano Taubaté. 21 de fevereiro, às 3 da tarde, em Monte Azul, joga contra a equipe da casa. Dia 28, às 3 da tarde, em Americana, enfrenta a Penapolense. 4 de março, 8h30 da noite, joga contra a Portuguesa em São Paulo. No dia 7 de março, às 3 da tarde, em São Caetano do Sul, vai enfrentar o Azulão. 14 de março, em Americana, recebe o Grêmio Osasco Audax. No dia 21 de março, às 4 da tarde, em Sorocaba, joga contra o São Bento. 25 de março, às 3 da tarde, recebe em Americano Rio Claro. E no dia 28 de março, às 3 da tarde, joga contra o Juventus da Moca, na capital. O Bragantino foi surpreendido pela Inter de Limeira no primeiro jogo pelo Paulistão em casa, ao lado do torcedor. O torcedor estava ansioso para ver a equipe depois do término da última temporada e mais de 5.300 pessoas compareceram. A renda foi superior aos R$50 mil. Os jogadores entraram lado a lado, o Braga em busca da vitória e a Internacional, depois de ser derrotada pelo Guarani na estreia, buscava um bom resultado. O jogo começou e o Braga pressionou bastante em busca do gol. Mas no início do segundo tempo, na cobrança de escanteio, o zagueiro Bruno Oliveira fez Inter 1, Bragantino 0, placar final. E quem foi embora feliz foi a torcida da Inter, festejando e muito por vencer o adversário apontado como uma das grandes forças do estado. O Braga tem 1 ponto e está no último lugar do Grupo D e joga nesta quinta-feira em Novo Horizonte, às 7h15 da noite, contra o Novo Horizontino. Já o novo treinador do Massa Bruta, Felipe Conceição, vindo do América Mineiro, acompanhou a partida e atendeu a imprensa na entrevista coletiva. O técnico Vinícius Munhoz, que estava comandando o time, irá para o Red Bull Brasil, que está disputando a Série 2 do Campeonato Paulista. O novo treinador do Bragantino foi apresentado e atendeu a imprensa na última segunda-feira. A gente iniciou as conversas já há algum tempo, fomos nos conhecendo e culminou agora nessa última semana com a proposta e com o meu aceito para estar aqui nesse projeto, que encaixa muito com as minhas ideias. Então acho que é um casamento perfeito e que tem tudo para ter um sucesso aí grande no futuro. A questão da filosofia de ser um time que já vem buscando a vitória dentro e fora de casa, um time agressivo, um time que joga para frente. E, bem, o Thiago pode falar melhor do que eu, né, sobre mim. Eu busco essa agressividade também e o controle da partida o tempo todo. Então, essas coisas se encaixam. As ideias mais detalhadas vocês verão no dia a dia, mas muitas das ideias que já existem aqui batem com o que eu faço e com o que eu produzo. Tive uma conversa inicial com o Vinícius, mas não detalhadamente, né? Desejei bom jogo, deixei ele à vontade para realizar a partida de hoje. A partir da manhã a gente vai fazer um processo de transição até domingo, e aí nós conversaremos sobre tudo isso, mas sem ainda ideia definida sobre equipe ou estrutura, nada disso, porque isso você vai ter no dia a dia. Vou escutar o Vinícius, vou ver o processo do dia a dia para ir construindo. Queria que você falasse um pouco dessa filosofia que o Bragantino adotou de contratar jovens jogadores, está montando um elenco bem jovem. Como que é para você isso daí, trabalhar com um grupo jovem? Foi isso que eu construí no América, né? Nós fizemos um processo de 6 meses de redução da idade, utilização de muitos jovens, e isso tem a ver com o meu trabalho. Eu sou oriundo da base,
treinei as categorias de base do Botafogo, gosto de trabalhar com jovem, acredito nesse tipo de trabalho, no desenvolvimento do jovem e na intensidade do jogo, que o jovem traz também. Então, é esse um dos encaixes também que a gente teve essa empatia, teve esse casamento perfeito. Com este time, o torcedor do Bragantino pode esperar o que do Felipe neste Campeonato Paulista? Pode esperar do clube, um clube vitorioso, que vai buscar a vitória em casa ou fora e buscar um desenvolvimento grande da equipe, porque não adianta também ser só contratar grandes peças, como foram contratadas, e não ter o desenvolvimento coletivo. A gente vai buscar esse desenvolvimento coletivo, fortalecer o coletivo para que essas peças sobressaem cada vez mais. O Red Bull Bragantino já tem um futebol moderno, né? A gente vem tentar acrescentar dentro desse jogo moderno mais coisas, mais intensidade, mais agressividade, e é isso que eu vim fazer aqui. Acrescentar o que já de bom tem sido feito e trazer algumas coisas novas, mas o Red Bull já tem esse projeto, já tem essa modernidade, e a expectativa é que a gente cresça dentro disso. O Antônio Carlos Zago, ele fez um grande trabalho, foi campeão da Série B. Você tem dimensão do tamanho da responsabilidade que você vai assumir agora, time do Red Bull? Tenho, aceitei porque me acho capaz hoje para trazer esse upgrade na equipe, para trazer um desenvolvimento maior ainda do que foi feito. Com todo o respeito às outras equipes, sim. E não só pela equipe, né, que eu vi jogando, que enfrentei, mas por todo o projeto, pela filosofia. Isso me motivou muito de estar aqui, estou muito feliz e esperançoso com o nosso futuro. Previsão de reforços, já chegou a conversar alguma coisa nesse sentido com o Thiago Escuro? Alguma coisa, mas é sempre em sigilo, né? As contratações aqui foi o que me foi passado e vai continuar sendo. Muito foi se falado vários nomes depois da saída do Zago e o seu não estava citado. Você te pegou de surpresa também? Não, porque o Thiago consegue esconder bem as coisas, né? Assim, acho que eu passei pelo processo que tinha que passar e se fui escolhido é porque nesses processos eu passei bem, né? Dentro daquilo que o Red Bull queria. Então eu estou feliz de ter passado até por esse processo, não é fácil. Eu tive sondagens de outras equipes e equipes, principalmente uma com viés parecido, né, de profissionalismo, de estudar o futebol, de entender o futebol com um olhar mais técnico. E só de estar sendo olhado e visto pelo Thiago e pelo clube já me fez muito bem saber que as pessoas conseguem enxergar o futebol de uma maneira mais moderna, tática. Isso me deixou feliz, só de participar. Qual a sua expectativa para o Campeonato Paulista em relação às diferenças dos campeonatos regionais? O Campeonato Paulista é o melhor, né, dos estaduais em todos os sentidos, até em nível de competitividade, né? São equipes muito fortes, até as menores, né, consideradas menores. Então isso a gente tem ciência da dificuldade, mas potencializa para o brasileiro também. Então a ideia, essa semana está apertada de treinamento, a gente vai observar mais do que meter a mão, mas a partir da outra semana são semanas inteiras de trabalho e a gente vai procurar crescer e fortalecer a equipe para fazer bonito no Paulista. O CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, também falou na entrevista coletiva. O que pesou para a contratação do Felipe Conceição nesse processo dessa temporada 2020? O que é que de principal vocês analisaram do treinador para fazer essa contratação? Primeiro, boa noite a você e a todos. Acho que uma ótima maneira da gente inaugurar a nova sala de imprensa com uma grande notícia, com um grande fato. A gente espera que vocês também estejam satisfeitos aí com as melhorias. Desde o primeiro momento, nós deixamos claro que esse processo não tinha pressa. Quando o Felipe fala que o processo é difícil, é porque ele envolve vários encontros, vários momentos, para que a gente possa discutir futebol, ideia, o que pensa, como treina, qual o perfil de atleta desejado. O ponto de partida é analisar o comportamento das equipes desses treinadores em outros clubes. Então é um trabalho extremamente técnico, onde os nossos analistas levantam quais equipes se comportam na direção do que a gente busca, do que a gente quer. A partir daí nós elencamos 4 nomes, os 4 nomes passaram pelo processo.
O único treinador que recebeu uma proposta de trabalho nossa foi o Felipe, então ele é e está aqui como a primeira opção, porque durante esse processo foi ficando muito claro um alinhamento de ideias, o quanto ele pensa parecido com o que nós queremos construir. E a partir de agora, o trabalho é dele de fazer com que isso aconteça no dia a dia e vai ter todo o respaldo nosso. Então, buscar treinadores que tenham uma visão parecida com a nossa é para que a gente acredite na mesma coisa e construa, né? Então, esse foi o processo conduzido, demanda tempo por várias razões, porque muitas informações são analisadas, encontros presenciais, por telefone, e eu estou muito contente dele ter aceitado o desafio. Nós estamos hoje assinando um contrato de 2 anos, o Felipe estava sob contrato no América Mineiro, como todos vocês sabem. Tanto ele quanto eu conduzimos isso com o América de forma muito respeitosa. Nós vamos arcar com 100% da multa contratual prevista, então respeito total ao contrato, e por isso eu desejo muito sucesso, e ele vai ter da nossa parte aqui todo o respaldo, todas as condições, para que a gente possa continuar evoluindo como equipe. O que nós fizemos em 2019 precisa mais para que em 2020 a gente consiga performar em divisões maiores, em desafios maiores que a gente tem. O Vinícius acompanha o trabalho com o Felipe até domingo, até pelo pouco espaço entre os jogos, e a partir de segunda-feira ele assume o Red Bull Brasil na Série A2 de São Paulo. É isso o que tem projetado para o Vinícius. Esse, inclusive, era o acordo nosso desde o início, então tudo de forma bem transparente internamente também, né? Em futuras contratações do Red Bull Bragantino para a sequência do Paulista, caso venha a acontecer para o Brasileiro, Copa do Brasil? Sim, como todos os treinadores que passaram aqui tiveram. Ter um modelo de jogo, uma ideia, Café, facilita esse processo, né? A partir do momento que a gente tem a ideia alinhada, normalmente o perfil do atleta desejado vai ser o mesmo. Essa nossa atenção para jovens jogadores, para se desenvolver aqui dentro, isso também foi um dos pontos discutidos durante o processo, para que o Felipe também pudesse expressar as ideias dele. Tem uma história importante na base, com conquistas, mas principalmente desenvolvendo jogadores que hoje estão jogando em altíssimo nível. Talvez hoje o grande expoente seja o Matheus Fernandes, que acabou de ser vendido para o Barcelona, que é um atleta que passou boa parte da sua formação trabalhando com o Felipe. Então, todos esses pontos fizeram parte da nossa análise. Então, óbvio que ele também passa a ser uma parte nessa decisão de contratação, e a gente continua com o nosso processo de uma área de recrutamento forte, gera as recomendações, o treinador é consultado, participa da decisão, para que a gente possa reforçar cada vez mais o nosso grupo. O presidente de honra do Braga, Marco Chedi, avaliou o momento vivido pelo clube. Primeiramente, queria parabenizar a vinda, desejar boas-vindas para o Felipe, numa análise profunda que a equipe, o Thiago e a Red Bull fazem, na avaliação de treinadores, tudo. Quem olhar e quem acompanhar na imprensa a carreira do Felipe é uma carreira vitoriosa. E o Bragantino tem muita sorte com o treinador carioca. Não sei se vocês lembram, o Vanderlei veio assim desse jeitinho aqui, né? O Vanderlei veio, estava na categoria de base do Fluminense, foi para o exterior, depois estava num time lá, o Desportiva, e veio para cá, e como Parreira também. E outros técnicos que deram muito bem com o Bragantino, e jogadores também, né? Do Rio, o Bragantino tem essa colocação de vários jogadores que estavam no Rio e vieram. Então, o conhecimento de base, que ele trabalhou no Botafogo com 15, 17, 20, foi para o exterior, fez um atacante, quem olhar a carreira dele, só saiu do futebol porque machucou. O Vanderlei também só saiu do futebol. Foi joelho seu? O Vanderlei também foi joelho, não é uma comparação. Mas as histórias de futebol, quem trabalhou com base, quem conhece, e o objetivo sempre, né, do Thiago, e veio de encontro que o Bragantino sempre fez. O que o Bragantino sempre fez? Pegar jogadores de outras equipes que não tinham oportunidade e se sobressaíram. Claro que o Red Bull Bragantino, esse projeto nosso, vem agora com mais intensidade. O Bragantino tinha uma condição de se manter, mas não tinha de investimento.
E a vinda do Red Bull é isso dentro dessa filosofia. Então, bem-vindo. Você tem o Bragantino é um time carismático, e eu tenho certeza, o seu jeitinho assim, jeitinho, ele pega um pouquinho de jeitinho mineiro, né, Thiago? Ficou um ano no América lá e vocês analisaram o América, você assumiu em julho lá, né? O América estava em que lugar? Estava em último lugar. E essa história o Bragantino já passou também, só não subiu na última partida lá, porque é destino, como o Bragantino 2011 não subiu aqui, porque perdeu do último colocado também. Isso faz parte do futebol. Então, desejo boa sorte, o comando do Thiago no futebol aí. E, Emerson, tudo que está acontecendo hoje, nós falamos em abril, quem teve na entrevista lá em São Paulo, nós dissemos, né, Thiago? O Bragantino vai ser o 5º melhor clube de São Paulo, o Bragantino vai subir, o Bragantino vai buscar grandes conquistas. E o projeto, o Thiago não gosta de falar muito, mas pela experiência que a gente tem do futebol, e eu já disse a todos vocês, Copa do Brasil, que precisamos ganhar, ser campeão, e 21 Libertadores. Vocês podem crer que o projeto é isso. O projeto é grandioso. Eu estive, não falei para vocês, mas eu estive na Áustria, né? Com o Luiz Arthur, com o Nabi que acompanharam, tivemos com as pessoas que comandam e com o Thiago, e nós temos uma conversa lá que eu não vou divulgar, mas um compromisso, né? E o Bragantino está se eternizando. Queria dizer um pouquinho, né? Você vai ter muita luz, muita força aqui. Esse estádio aqui tem uma energia fundamental, né? O Thiago sente isso, as pessoas que fazem esse trabalho, fala do Bruno aí, de toda a equipe aí. E o nome de Bragantino com a Red Bull vai longe, vai muito longe. A expectativa é longe. Projeto do estádio, do CT, tudo que foi falado e que foi colocado para a cidade que abraçou, e o país todo hoje acompanha o Bragantino, o país todo acompanha o Bragantino, vai acontecer no seu momento certo, uma empresa séria que está fazendo um trabalho sério. Graças a Deus, porque onde eu vou, viu, Felipe? Poxa vida, todos os clubes queriam essa oportunidade. E nós temos essa oportunidade, e o Felipe vai ter essa oportunidade de ser um grande treinador aqui. Revelamos muito, né, Thiago? Você também já revelou muito jogador, né? Muita história aí com o Thiago do Paulinho, né? O Paulinho foi uma negociação com o Thiago aqui e começou uma grande amizade nossa, né? Não, mas de respeito, mas se brigamos, né? Brigamos porque duas águias, né? Então, boa sorte, Eberson. Então é isso, se alguém quiser me perguntar mais sobre isso, já falamos sobre tem que falar um pouquinho em cadeira e tal, mas hoje estamos à disposição, mas a apresentação do Felipe, seja bem-vindo, vai dar muita luz aí para você, tem muita força nesse estádio aqui, comando do Thiago, comando da turma aí. Eu fico na retaguarda aqui sempre. O Altiora Jornal fica por aqui. Outras notícias no Altiora News de quinta, às 6h30, 8h30 e 10h30 da manhã. Tem alguma sugestão de pauta? Aconteceu algo no seu bairro? Conte pra gente, nos envie fotos ou vídeos pelo WhatsApp. O número é o 99733-2360. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê até lá.